Olá, você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre santidade no relacionamento conjugal. E o texto que eu quero ler, ele é bastante conhecido e está aqui na tela para você me acompanhar. 1 Samuel, capítulo 1, do verso 1 ao 19. 1 Samuel 1, de 1 a 19, nos diz assim: Havia um homem de Ramataim Zofim, na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Ele tinha quantas mulheres? 2 mulheres. Ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher Penina e com todos os seus filhos e filhas. Porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Mas sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Isso acontecia todo ano. Quando subiam à casa do Senhor, Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. Então seu marido Eucana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está tão triste? Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, chorou muito e fez o seguinte voto: Ó Senhor dos Exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Por isso, Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: Até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu: Não, meu senhor, sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não penses que a tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha ansiedade e aflição. Eli respondeu: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ela disse: Que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e sua aparência deixou de ser triste. Depois disso, levantando-se de madrugada, adoraram o Senhor e voltaram para casa em Ramá. Eucana conheceu na intimidade Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Via de regra, a santidade de toda a família, ela passa pela santidade do casamento. Um lar santificado ao Senhor começa com um casamento em santidade. Irmãos, muitas vezes nós erramos feio ao pensar que o tema casamento deve ser estudado somente pelas pessoas que já são casadas. Esse é um grande engano. Eu tenho certeza que se nós estudarmos mais sobre casamento com juniores, com adolescentes, com jovens, com os viúvos, com os descasados, eu tenho absoluta certeza que nós teremos menos problemas conjugais e mais casamentos mais santos.
Porque de alguma maneira todos nós estamos envolvidos na dinâmica do casamento. Juniores, adolescentes e jovens precisam aprender sobre casamento para serem bem-sucedidos quando decidirem se casar. E até mesmo aqueles que não pensam em se casar também precisam aprender. Talvez aprender para poder ajudar alguém, ajudar talvez os filhos, ajudar algum irmão, ajudar algum amigo casado, principalmente, inclusive, para não interferir no casamento deles, mas para abençoá-los. A passagem que nós lemos nesta noite nos conta sobre a história de uma família, tendo em vista, mais especificamente, a situação do casamento. E neste texto nós podemos aprender algumas coisas, algumas lições. Apesar de ser uma história bastante conhecida, mas há na história deste casal, Ana e Eucana, alguns erros e acertos que nos ensinam algumas lições preciosas sobre a santidade no relacionamento conjugal. E a primeira lição que aprendemos nessa história é sobre o perigo de um bom casamento ser contaminado pelo mundo. Irmãos, o casamento é a invenção de Deus. Deus foi o criador do casamento. E Deus definiu claramente como deveria ser o casamento. Gênesis 2:24, portanto o homem deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e eles serão uma só carne. Esse texto é claro, Gênesis 2:24, a singularidade do casamento e não a pluralidade. Deus estabeleceu o padrão básico para o casamento. Deus disse que o casamento deveria ser um homem e uma mulher. Logo, o casamento deveria ser uma união heterossexual, um homem e uma mulher. Deus criou o homem e a mulher, cada um apropriado ao outro, adequado ao outro, para no casamento eles se completarem. Um foi feito para o outro, para se completarem, tanto física, quanto emocional, quanto espiritualmente. O casamento é uma união de um homem e uma mulher, portanto, é uma união também monogâmica. Um homem e uma mulher. Apenas um. Foi assim que Deus estabeleceu. Deus nunca quis que ser humano algum tivesse mais de uma esposa ou mais de um esposo. Jesus reafirmou este mesmo padrão de Gênesis 2 em todas as vezes que falou sobre o casamento. Deixará o seu pai e a sua mãe, um homem, e unir-se-á à sua mulher, uma mulher. Paulo, o melhor intérprete do evangelho, do cristianismo, ele vai ratificar isso novamente, lá em 1 Coríntios 7:2, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. No entanto, ao longo da história, desde os tempos mais remotos do Antigo Testamento, as diferentes sociedades sempre tentaram alterar o padrão divino para o casamento. E o que temos aqui no caso deste casal, Ana e Eucana, é exatamente uma modificação do padrão original estabelecido por Deus. Eu já ouvi pessoas pregando a respeito desse texto, por exemplo, dizendo que Deus autorizou ou permitiu, em determinados casos, que houvesse esse tipo de casamento. Isso não é verdade. A bigamia ou a poligamia, casar-se com duas ou mais pessoas, nunca foi plano de Deus, nunca foi ordenado por Deus e nunca foi aprovado por Deus. Naqueles tempos, no tempo de Ana e Eucana, as nações vizinhas de Israel, elas adotavam a poligamia. Eucana, um homem conhecedor da palavra de Deus, um homem que amava Ana, logo era um casal que tinha tudo para ter um bom casamento. Mas este homem se deixou ser influenciado pelo mundo à sua volta. Eucana ignorou os planos de Deus para o casamento e tomou uma segunda esposa. Casou-se com uma tal de Penina,
Eu costumo dizer que Penina às vezes lembra mais Pinimba do que Penina, porque diz o texto que ela perturbava a vida de Ana. Alguns dizem que a lei de Moisés permitia isso, a lei de Moisés não permitia isso. O que a lei de Moisés dizia é que no caso de um homem ter duas mulheres, no caso de ele contrair casamento com uma segunda esposa, ele não poderia se esquecer de que o primogênito deveria ser sempre o primeiro filho que ele tivesse com o seu primeiro casamento. É isso que a lei de Moisés prescrevia, mas não ordenava, não autorizava e não aprovava. Apenas lembrava algo que não deveria nem mesmo ser lembrado. O primogênito, primeiro filho do homem. E o que temos aqui nesse texto é um homem, Eucana, que ao invés de dirigir a sua família ou dirigir o seu casamento, conduzi-lo de acordo com os planos de Deus, este homem, ele começa a imitar a cultura do mundo à sua volta. E o problema de trazer um padrão do mundo para o casamento afetou drasticamente o relacionamento de Eucana com Ana. Irmãos, quanto mais do mundo nós permitirmos entrar em nossas casas, mais sofrimento nós atrairemos sobre a nossa família. A primeira lição desta história é que nós teremos sempre à nossa volta uma sociedade corrompida pelo pecado e um mundo que jaz no maligno. Mas o nosso grande desafio é viver Romanos 12, 2. E não vos conformeis, não entrem na forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu pensava sobre o perigo da influência do mundo no casamento, o Espírito Santo me fez refletir sobre a importância da santidade a partir do namoro. Um casamento santo começa com um namoro santo. Jovem, qual tem sido o padrão de seu namoro? Nós estamos vivendo hoje num mundo totalmente corrompido. Quer ver uma coisa? O valor da virgindade hoje é coisa ridícula em nossa sociedade. E, infelizmente, muitos jovens estão invertendo a ordem do namoro. A ordem era deixar o pai e a mãe, se unir à sua mulher, tornar-se uma só carne. Mas hoje parece que nós estamos percebendo o inverso disso. Começam tornando-se uma só carne, para depois se unir, para depois deixar pai e mãe. É como se estivesse querendo construir uma casa, começando pelo telhado. Aí, meus irmãos, a tragédia é certa. Percebe como que essa mensagem ela é para todos? Até para aqueles que ainda não se casaram. Quando há um namoro santo, entra-se para o casamento debaixo da bênção de Deus. Quando há uma santidade no namoro, esse é um bom início para um casamento santo e abençoado. Adma e eu namoramos 9 meses. Ficamos noivos e o nosso noivado foi de mais 9 meses. Um total de 1 ano e meio. Depois do início do namoro, nós estávamos casados. E eu te pergunto, você acha que nós fomos tentados a ter relação sexual antes do casamento? Claro que sim. Você acha que nós tivemos oportunidades? Obviamente que sim, muitas. Você acha que foi fácil? Claro que não. Eu, nos meus 23 anos, com testosterona saindo pelos dedos, só Jesus. Eu me lembro perfeitamente do dia 11 de setembro de 2001, era a véspera do nosso casamento, era terça-feira, a gente casaria no sábado, terça-feira, e alguém entrou no meu açougue desesperado, dizendo assim, liga a televisão aí porque o mundo está acabando.
e disse: as torres gêmeas nos Estados Unidos foram atacadas e o mundo vai acabar, vai vir tudo abaixo. E eu pensei: Jesus, segura pelo menos até semana que vem. Você espera a vida toda, e quando está a 4 dias do casamento, há uma possibilidade de o mundo acabar antes de você se casar? Apesar de não ter sido fácil esperar, valeu a pena. Vale a pena. Como você, jovem, pode viver um namoro santo? Busque a orientação de Deus para o seu namoro. Reconheça suas fraquezas. Você não é super-homem. Você, jovem, masculino, moço, adolescente, não ultrapassa os limites, porque você pode não conseguir segurar a onda. A bênção para o casamento começa a ser conquistada, meus irmãos, ainda no namoro. Você, moça, jovem, busque a presença de Deus para o seu namoro. Diga mesmo claramente: nesse corpinho aqui só toca depois que casar. De forma íntima, só depois que casar. Reconheça as suas fraquezas, porque você não é uma mulher maravilha. Pode não resistir às tentações. Não busque conselhos com os ímpios ou com qualquer pessoa. Fuja da aparência do mal e esteja atenta para escapar das tentações. E nós que já casamos, vamos, meus irmãos, como casais, buscar a santidade em nosso casamento. Preste bem atenção: fidelidade, cumplicidade e transparência são valores que nós não podemos perder. Quando eu falo esse negócio de transparência, eu preciso lembrar que isso envolve termos completa liberdade um com o outro. Cada um de nós, por exemplo, lá em casa, eu tenho um celular, a Adma tem outro celular. Mas lá em casa não tem esse negócio de senha em celular, não. Transparência. Se eu tiver que ficar guardando ou policiando o meu celular e só eu mexer nele, tem um negócio errado nisso. Eu preciso ter completa liberdade para chegar em casa a qualquer momento e colocar o meu celular em cima de qualquer lugar, e tanto ela como qualquer um dos meninos poder atender. Isso é transparência na relação, no relacionamento. E se não houver isso, há algo no mínimo estranho, por que não dizer suspeito. Vamos buscar ter um casamento mais santo, mais puro, mais digno. Hebreus 13:4 diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Apesar da pressão do mundo e das paixões da nossa carne, pornografia, adultério, masturbação, nós devemos manter a santidade no casamento. Devemos nutrir os padrões de Deus para a nossa vida conjugal. Essa é a primeira lição que esse texto nos ensina: o perigo de um bom casamento ser contaminado pelo mundo. Uma outra lição que esse texto nos ensina é sobre a tensão de dois opostos que se atraem na relação conjugal. Deus fez o homem e a mulher com diferenças de personalidade gritante. O casamento é nada menos do que a união desses dois seres completamente distintos, diferentes um do outro. Talvez possamos ilustrar isso como dois fios. Um é o positivo e o outro é o negativo. E o casamento é fazer esses dois polos se encontrarem. Por isso gera tensão. Mas, irmãos, esse encontro do positivo com o negativo, do homem com a mulher, é simplesmente necessário. Sabe por quê? Porque um polo, o positivo somente, o que é que ele faz? Nada. Você pega o negativo também, pensando em corrente de energia, o que é que o polo negativo sozinho faz? Nada. É quando esses dois se encontram que uma luz se acende. É quando esses dois se encontram que um motor funciona. Homem e mulher são dois opostos, como positivo e negativo, que se atraem, porque foram criados para se atraírem. Esse texto nos mostra um dos pontos básicos de diferença entre um homem e uma mulher. Esse texto é claro a respeito da diferença que há entre um homem e uma mulher, simplesmente no quesito sensibilidade.
Nós não sabemos a que altura do casamento se deu o acontecimento narrado nesse texto. Essa família tinha ido em Siló. Siló era uma cidade onde a tenda do Senhor estava fincada. E eles tinham ido a Siló para cultuar a Deus. Naquele dia, a Bíblia nos diz que Ana foi naquele culto com um semblante aborrecido, triste, magoada. E em certo momento, o versículo 8 informa que lá na igreja de Siló, lá no tabernáculo, em certo momento o casal teve uma conversa tensa, provavelmente em particular. E nós temos aqui neste texto um retrato claro que revela a tensão da vida conjugal, nessa diferença que há quanto à sensibilidade do homem e da mulher. Há nesse texto um retrato da insensibilidade masculina. Vamos pensar, meus irmãos, em quem era Eucana, o esposo. Até certo ponto, Eucana era um bom marido. Eucana era o líder espiritual de sua casa. Eles iam todos os anos, eles iam em Siló, no tabernáculo, para adorar ao Senhor. E ele seguia rigorosamente, os mandamentos de Moisés, no que diz respeito ao sacrifício que eles deveriam fazer para perdão dos pecados. Fazia tudo certinho. Um homem de Deus. Ele amava a sua esposa, diz o versículo 5. Muitas mulheres, eu creio que gostariam de ter um marido como este marido chamado Eucana. Mas a Bíblia diz que Ana foi, naquele ano, naquele dia, bem aborrecida para o culto. Por que Ana estava triste, tendo ela um marido assim? Deus, em sua sabedoria, Deus criou o ser humano, o homem em particular, com uma dose menor de sensibilidade do que a mulher. Ser menos sensível é, em certa medida, normal ao homem. Deus criou o homem assim, com menos sensibilidade do que a mulher. O grande problema é que o pecado, danoso como ele é, ele reduziu mais ainda essa dose de sensibilidade do homem e o tornou em um ser quase que insensível, por que não dizer, em alguns casos, totalmente insensível. Antes que algum homem que comece agora a pensar, epa, o pastor está falando um negócio aí, eu vou me esconder atrás disso, né? Estou gostando. Antes que algum homem queira se esconder atrás disso, é dever de todo homem lutar contra o pecado. E se é o pecado que torna o homem menos sensível, então não podemos nos esconder atrás disso. Não se pode conformar com a insensibilidade masculina. Você, homem, não pode se conformar. Meus irmãos, as perguntas que esse marido fez aqui é a pergunta de todo marido. Eucana perguntou para Ana o seguinte: Ana, por que choras? Por que você está chorando? Quem nunca perguntou isso para sua esposa? A segunda pergunta: por que não comes? Por que você não está comendo? Por que o teu coração está tão triste? Será que Eucana não sabia? A última pergunta que Eucana fez foi a mais insensível de todas. Ele perguntou: não sou melhor para ti do que 10 filhos? Meus irmãos, esse texto nos mostra os sinais claros da insensibilidade masculina, falta de romantismo. Interessante que o verso 3 diz que ele amava a sua esposa. Mas parece que esse marido que amava a sua esposa desapareceu no versículo 8, ao fazer essas 4 perguntas. Não responda. Você, esposa, já percebeu isso alguma vez? Que aquele marido romântico de meia hora atrás parece que desapareceu? Já aconteceu com você? Não responda. Falta de romantismo. Disse que ama aqui, e daqui a pouquinho está tendo uma atitude completamente contraditória com aquele amor que disse que tinha. Maridos, vamos ser mais românticos. Será que podemos? Mulheres, nós homens podemos ou não ser mais românticos? Sim ou não? Sim.
Maridos, esposos, vamos lembrar como a gente era um príncipe lá no namoro. Lembra quando a gente estava tentando conquistá-la e tinha medo de qualquer dia tomar um fora? Tinha medo de que ela estivesse nos enrolando e a gente procurava sempre uma maneira de estar conquistando. Casamento é uma conquista diária. A gente deve buscar conquistar a nossa esposa todos os dias. A insensibilidade masculina, ela é clara também quando há uma frieza sentimental. Apesar do amor que ele tinha por sua mulher, Eucana não transformou este sentimento em compaixão. O que é compaixão? Compaixão é sentir a dor do outro. Ele via sua esposa sofrendo, mas ele era insensível ao ponto de não ter compaixão, de não sentir a dor que ela estava sentindo. Eucana ouvia o choro de Ana, mas ele não conseguia ouvir o coração de Ana. Marido, você consegue ouvir o coração da sua esposa? Você é capaz de saber o que se passa na alma de sua mulher? Você consegue saber quais são os seus anseios mais íntimos? Ou você tem sido um esposo insensível pela frieza sentimental? O que dizer dessa insensibilidade masculina com um amor conveniente? Não é difícil pensar que Eucana não fizesse questão que Ana tivesse filhos. A Bíblia diz que ela era estéril, não podia ter filhos. Não é difícil imaginar que isso para Eucana fosse bem interessante. Era para Eucana bem interessante ter uma mulher cheia de filhos, porque Penina era uma mulher muito fértil. Penina era aquele tipo de mulher que tinha um filho assim, um outro 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 aqui no colo, um aqui e outro aqui, pronto para poder fazer assim que esse daqui nascesse. Uma mulher bem fértil, muitos filhos. Era bem interessante para Eucana ter uma esposa para ter filhos e ter uma outra para lhe dar prazer na cama. Ter uma outra linda, arrumada, cheirosa, que nunca tivesse as sequelas de uma gravidez. Isso era algo bem conveniente para Eucana. Quando ele diz, não sou eu melhor do que 10 filhos, revelou a mediocridade de sua falta de sensibilidade, ao querer comparar que ele poderia suprir as carências que a sua esposa tinha de ter filhos. Nenhum marido substitui um filho, assim como nenhum filho também substitui um marido, porque há propósitos de vida diferentes para cada um. Há papéis diferentes no coração de uma mulher, para o homem, para o seu esposo e para o seu filho. Quantas mulheres ainda hoje sofrem por estarem casadas com homens medíocres, insensíveis, sem romantismo, frios de sentimento, homens que pensam só em si, esposas que foram abandonadas, mulheres que há muito tempo não sabem o que é receber um abraço carinhoso, um beijo gostoso, um elogio sincero, homens que são frios como Eucana. Eucana representa o perfil da insensibilidade masculina. Mas não apenas isso. Esse texto nos mostra também um retrato da hipersensibilidade feminina. Deus fez a mulher com uma dose maior de sensibilidade. Então é normal. Mas da mesma forma, irmãos, o pecado sempre ele tornou a mulher extremamente mais frágil em sua sensibilidade. Isso está muito claro lá no Gênesis 3, quando depois de ter pecado ambos, Deus deu a cada um deles, ao homem e à mulher, algumas consequências por causa do pecado. Algumas consequências foram comuns aos dois, mas algumas foram específicas. A mulher passou a ter a dor para o trabalho de parto. Não me pergunte como seria o parto se não houvesse o pecado, sem dor, porque eu não sei. Mas a Bíblia diz claramente que a dor do parto veio como consequência da desobediência. Mas a Bíblia também diz que a mulher, ela foi colocada em uma posição de ser dependente emocionalmente do marido. Quando a Bíblia diz, o seu desejo será para o teu marido, e você vai depender dele, sem encontrar um ombro amigo, um companheiro, você será uma pessoa muito mais infeliz. Hipersensibilidade feminina.
Ana, pelas circunstâncias de seu casamento, ela se tornou uma pessoa sofrida e infeliz por causa da sua hipersensibilidade de mulher. Ana era uma mulher ferida na sua autoestima. Diz a Bíblia, lemos aí, que Penina, a outra esposa de Eucana, a provocava. É bem provável que as pessoas também que a conheciam a provocava bastante. O seu valor era subestimado. As pessoas a tinham naquela época como que uma mulher amaldiçoada por ser estéril. As pessoas às vezes são duras em suas críticas e acusações, preconceitos, críticas, humilhação. Ana foi perdendo o valor próprio a cada dia. Quando uma pessoa chega ao ponto de não ter mais vontade de comer, perder o apetite, esse é o ponto mais alto na vida de alguém que está com a sua autoestima ferida, machucada. Esta mulher pensava assim: eu não tenho mais forças nem para comer, e eu não vou nem comer mais porque não vou me cuidar, eu não vou me arrumar, porque eu não me amo mais. Feridas na autoestima. Talvez haja alguém aqui hoje assim, quem sabe alguma mulher que está ferida na sua autoestima. Lembre-se de algumas coisas. Primeiro, o seu valor não está no que falam de você. O seu valor não está no que pensam a respeito de você. O seu valor, mulher, não está no que você faz ou deixa de fazer. O seu valor não depende do que você tem ou deixa de ter. O seu valor está em quem você é. E a Bíblia diz que você, mulher, é um ser especial, criado e amado por Deus com o mesmo valor de um homem. Não deixe que as feridas na sua autoestima infeccione a sua alma. Ana se tornou uma mulher com feridas na sua autoestima. Mas não apenas isso, Ana se tornou uma mulher, então, plenamente doente emocional. O texto diz que Ana estava com a sua alma amargurada, o verso 10. Ainda no verso 10 diz que ela naquele dia chorou muito. A ideia de chorou muito aqui é aquela pessoa que chora, 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 mais do que chorar até soluçar. É chorar até não ter mais lágrimas para sair nos seus olhos. E no verso 16 ela confessa que estava vivendo em grande ansiedade e aflição. Este é um quadro pintado de alguém que está com as suas emoções enfermas, doente. Não se pode negar que a mulher possui uma personalidade com características físicas e emocionais bastante complexa e frágil. Ana estava doente nas suas emoções. 1 de Pedro 3:7 nos dá um recado para nós, maridos. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil. Quem consegue entender uma mulher quando ela está num período chamado da TPM? Período de entre 28 dias, uma semana desses 28 dias, um período de tensão, um período bastante complexo, e nós homens não sabemos o que é isso. Nós homens não conseguimos entender isso porque nós não conseguimos e não temos jeito de viver isso. O que precisamos é ter um mínimo de paciência, de entendimento, como o apóstolo Pedro aqui nos diz. Uma esposa com TPM pediu para o seu marido assim: meu bem, me traz um café. E ele disse para ela, perguntou a ela, na xícara? Ela falou, não, despeja no chão e vem rapando com rodo. O marido deve entender, deve procurar entender. Mas a mulher também não pode se esconder atrás de sua hipersensibilidade que a torna tão frágil emocionalmente. Irmãos, a conclusão que eu tenho chegado é que eu estou plenamente convencido de que só Deus para fazer com que um homem, este ser insensível, e uma mulher hipersensível possam viver juntos o relacionamento conjugal no casamento. Mas Deus nos capacita a viver o milagre do relacionamento conjugal.
Deus nos capacita para a gente conseguir polo positivo, se encontrar com o negativo e gerar muita luz e muita força, porque casamento é isso. Deus nos capacita, a despeito de discrepância no que diz respeito à sensibilidade. Um homem insensível e uma mulher hipersensível, Deus nos capacita. Sabe, às vezes eu fico pensando como que a Adma aguenta viver comigo, um homem insensível, um homem como todos os demais. Eu acredito que deve haver alguns momentos que ela deve orar e dizer: Senhor, o que eu faço agora? Eu mato ele ou não? E acho que Deus deve responder: por enquanto não, deixa isso para mais para frente. E o Senhor vai capacitando ela para me suportar, para ter paciência comigo, esse ser insensível. Todo casamento vive essa tensão desses dois opostos que se atraem. Jovens e adolescentes que querem se casar, preste bem atenção. Casamento é bênção, é muito bom, mas casamento tem um preço para ser pago. E se você não estiver disposto a pagar o preço, então não case. Fique solteiro, fique para titio, fique para titia, ou então arrume um cachorrinho. Porque é fácil se relacionar com o cachorro. Não precisa ser sensível a ele, não precisa ouvi-lo, não precisa abraçá-lo todo dia, não precisa perguntar: por que não come? Por que está triste? Não, você não precisa perguntar isso para o cachorro. É muito fácil se relacionar com o cachorro, com o gatinho, com o periquito, com o papagaio. Se não estiver disposto a pagar o preço de um casamento, adote mesmo um bichinho de estimação. Por fim, nós podemos aprender também nesta história sobre o milagre e a restauração da harmonia conjugal. O versículo 5 diz que Ana era estéril porque Deus a tinha deixado estéril. Irmãos, nem sempre a gente entende por que Deus faz as coisas que Ele faz. A Bíblia diz em 2 momentos aqui que Deus foi quem deixou Ana estéril. Muitas vezes nós não entendemos por que Deus faz as coisas que Ele faz. Muitas vezes, irmãos, é fato que Deus adia os nossos sonhos porque nós precisamos amadurecer. Porém, a Bíblia diz que Ana, que já tinha ido no tabernáculo de Siló tantas vezes, naquele dia, em determinado momento, Ana fez algo que mudaria toda a sua história de vida. A Bíblia diz que Ana, em um certo momento, Ana se retirou do meio das pessoas e foi para algum canto em particular, e Ana fez uma oração. A oração é sempre o melhor recurso que nós temos. A oração faz o que nós não podemos fazer. Eu não sei, meus irmãos, como a gente ainda não passou a acreditar nisso. Eu digo que a gente não passou a acreditar nisso porque o dia que a gente acreditar que a oração pode fazer toda a diferença, a gente vai passar a orar de verdade. Talvez Ana nunca tivesse orado com tanta verdade e intensidade como naquele dia. Naquela oração, essa mulher derramou a sua alma diante do Senhor. O versículo 12 e 13 diz que o sacerdote Eli fez um julgamento equivocado sobre Ana. O sacerdote Eli, quando viu ela lá resmungando com a sua boca, sem ouvir o que ela estava dizendo, porque ela orava em voz baixa, em silêncio, Eli pensou que ela estivesse bêbada, embriagada. E ele se dirigiu a ela, dizendo: mulher, vai curar essa ressaca, toma algum tônico aí e não beba mais. Ana era uma mulher muito crente. Ela não se revoltou com o sacerdote Eli. Ana não decidiu processá-lo por danos morais. Ana também não decidiu sair da igreja. Vou sair da igreja. Este sacerdote fez uma crítica a mim totalmente injusta. Este homem de Deus me disse algo que eu não gostei e eu vou sair dessa igreja, nunca mais volto em Siló. Não, Ana era uma mulher crente. Ela se dirigiu ainda a Eli com respeito. A despeito de uma crítica injusta, ela se dirigiu a ele e disse: meu Senhor, eu estava orando, porque eu estou com a minha alma em angústia profunda. E ela disse: eu estava pedindo a Deus pela minha vida, pelo meu casamento, pela minha família. Sabe o que o sacerdote Eli fez? Disse: filha, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Diante da bênção de Eli, Deus operou a cura emocional na vida daquela mulher.
Diz o texto que a partir daquele momento a aparência dela deixou de ser triste. Assim, ó, instantâneo. E quando eles voltam para casa, houve uma cura física. O verso 19 diz que depois eles levantaram de madrugada, adoraram o Senhor, voltaram para casa em Ramá. Eucana conheceu na intimidade Ana e o Senhor se lembrou dela. Um milagre aconteceu. Ana ficou grávida e nasceu um lindo menino, o menino Samuel. E depois de Samuel, Ana teve ainda 3 filhos e 2 filhas. Tudo fruto da oração. Samuel foi um tremendo homem de Deus, depois de adulto, depois de ter crescido. Meus irmãos, se tem uma coisa que eu estou absolutamente convencido de que estamos precisando fazer muito mais, é orar. A Bíblia nos ensina a lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade. E Ana orou diretamente ao Senhor. Veja que nós estamos falando de um tempo que ainda o normal era haver um sacerdote para interceder diante de Deus. Se Ana, naquele tempo, teve liberdade para se dirigir a Deus e orar diretamente a Ele, num tempo que ainda havia um véu que separava o lugar onde o sacerdote entrava e o lugar onde o povo ficava, muito mais liberdade há hoje, depois que o véu do templo se rasgou, desde que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ninguém vai orar com mais paixão pelo seu casamento do que você mesmo, porque você conhece qual é a sua real necessidade. Ninguém vai orar com mais intensidade pela sua família do que você mesmo. Sinceramente, eu não sei o que seria do meu casamento e da minha família se não fosse a oração. Eu sou um homem e como homem sou pecador. Sou insensível, sou falho. Se eu não orasse, se eu não dobrasse os meus joelhos, eu não sei se chegaria até aqui, com quase 16 anos de casado. Não há casamento plenamente feliz e santo sem oração. Finalmente, essa mensagem nos desafia a 3 compromissos. Primeiro, como casais, nós devemos ser corajosos e radicais para viver contra a cultura mundana e mostrar ao mundo a beleza de um casamento santo. Um homem e uma mulher crente devem viver em santidade no casamento. Nós não precisamos de pornografia. Nós não precisamos de masturbação no casamento. Nós não precisamos dessas imundícias que o mundo sugere que deve fazer parte da vida da família ou do casal. Porque em santidade nós nos realizamos plenamente no casamento. Um outro compromisso, esposo e esposa, são 2 seres com personalidades distintas, mas Deus deseja capacitar-nos para a gente viver juntos a bênção do casamento. Nós somos 2 opostos que se atraem, mas a nossa vida só tem sentido se a gente encontrar alguém que nos complete, a nossa outra metade. E Deus é quem nos capacita para isso. Talvez você esteja precisando de um milagre em seu casamento. E eu quero te dizer que Deus, pela sua graça, Ele ainda pode realizar milagres para a glória dEle e também para a nossa felicidade na vida conjugal. Talvez você esteja precisando de uma intervenção divina em seu casamento. Talvez você esteja precisando que Deus libere um milagre para acontecer na sua vida conjugal. Eu quero te dizer nesta noite que Deus pode restaurar todo e qualquer casamento. Deus pode fazer de seu casamento um jardim florido. Deus pode fazer de seu casamento uma união feliz e abençoada. Deus pode selar o seu casamento para nunca haver desejo pelo divórcio. Deus pode trazer de volta até mesmo aquele esposo ou esposa que já se foi. Deus pode blindar e proteger o seu casamento de um fracasso. Queria nesse momento final deste culto convidar todos os casados, para que pudesse deixar o seu lugar e vir aqui à frente, para que pudéssemos terminar este culto orando. E eu queria orar pela sua vida matrimonial, pelo seu casamento. Todos os casados,
Se a sua esposa ou o seu esposo não estiver aí, venha você só representando a sua união conjugal, o seu casamento. Ah, meus irmãos, o quanto a gente precisa orar pelo nosso casamento. Quanto nós precisamos colocar os casais no altar do Senhor, para Deus proteger o nosso casamento, para Deus guardar a nossa união, para a gente nunca vir a viver a triste experiência do divórcio, da separação. Quero colocar a vida de cada casal que está aqui à frente, cada cônjuge, no altar do Senhor. Vamos ter casamentos santos, para a glória de Deus. Pai, aqui estamos nós que já somos casados. Um dia o Senhor nos deu essa pessoa especial e maravilhosa, com quem hoje nós dividimos a nossa vida. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo nosso cônjuge. Agradecer, Pai, porque nós poderíamos ter optado por vivermos sozinhos, mas não foi bom a experiência de viver algum tempo só. O Senhor mesmo nos fez assim, com carências, com necessidades que seriam supridas no relacionamento conjugal. E nós te agradecemos porque um dia nós encontramos alguém que mesmo não nos conhecendo plenamente, topou esse desafio de vir para vivermos juntos, para caminharmos juntos. Naquele tempo, talvez tal pessoa conhecia as nossas qualidades e talvez pouquíssimos ou nenhum de nossos defeitos, mas bastou poucos dias e com certeza nós já começamos a dar evidências de quão diferentes nós somos. O homem tão insensível que é, a mulher com tanta sensibilidade, e o Senhor nos coloca para vivermos debaixo de um mesmo teto, para termos os mesmos sonhos, os mesmos propósitos. Pai, isso não é fácil, porque nós somos diferentes, mas é possível, porque pela Tua graça, o Senhor proporciona o milagre de vivermos casados. E aqui nós colocamos a vida de cada casal, nesta noite, no Teu altar. Cada casamento, cada cônjuge, que possa ser capacitado pelo Senhor para viver com sabedoria a vida no lar. Deus tenha misericórdia de cada casal que está aqui. Blinde, Senhor, proteja cada casamento para que não viva a amarga experiência do divórcio. Senhor, proteja cada união. Pedimos por aqueles que estão aqui talvez só neste momento, porque o esposo ou a esposa não pôde estar. Pedimos por aqueles que ainda não tomaram a decisão por Jesus e o casal ainda não vive os dois na Tua presença. Nós queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo possa usar aquele que é crente, para que ele possa influenciar a vida do que ainda não é, ó Deus, um crente no Senhor Jesus. A Tua palavra diz que um santifica o outro, e até mesmo se uma das partes não for crente, a Tua palavra nos diz que a que é crente santifica a outra parte que ainda não é crente, influencia, abençoa. E nós Te pedimos por isso, ó Deus. Abençoe a vida de cada casal que está aqui. Não permita que as influências do mundo entrem no nosso casamento. Ó Deus, que haja transparência, que haja liberdade. Senhor, que nossos celulares sejam desbloqueados, que a gente tenha total, ó Deus, transparência na nossa vida, que a gente respeite um ao outro, que a gente tenha carinho um para com o outro. É o nosso desejo, é a oração que nós fazemos nesta noite, confiando, ó Pai, que o Senhor há de nos abençoar como casais, e oramos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Você que é casado, que você viva feliz até que a morte nos separe. Amém? Nós vamos encerrar este culto. Você que ainda não se casou, escolha bem, prepare-se para viver no casamento uma vida de santidade de acordo com a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe, uma boa semana para todos nós e até o próximo domingo, quando aqui estaremos juntos novamente.